Fala aí, galera da SpaceX, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Espero sempre que esse vídeo encontre vocês muito bem, principalmente com relação à saúde física, né? Já que a saúde mental não está tão fácil, né? Em função desse prolongamento excessivo aí da quarentena, né? Nós não esperávamos isso lá no início do ano, porém, vida que segue também, né? A preparação que segue também. E a gente hoje vai ver aqui o último continente nesse nosso giro pelo mundo. A gente vai falar sobre a Oceania. E é claro que depois, nas próximas semanas, né, até a semana da prova, nós vamos fazer revisões, nós vamos corrigir exercícios, sempre, como eu venho dizendo aqui, com o objetivo de tentar ajudá-los na melhor preparação possível, tá, para a prova. Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês o primeiro slide que dá conta exatamente dos países que compõem a Oceania. A Oceania é um continente um pouco misterioso para nós, né? Distante, né? Fisicamente, inclusive. Então, por conta disso, a gente acaba muitas vezes estudando pouco, né? Sabendo pouco sobre a Oceania. A gente fala muito de um país especificamente, né, que é a Austrália, mas a gente esquece que a Oceania ela é composta por 14 países, como eu estou mostrando aqui para vocês, nesse nosso primeiro slide. Então, ó, Papua Nova Guiné, que, por exemplo, é a segunda maior população de todo o continente, Oceania. A Nova Zelândia, que normalmente as pessoas também conhecem, mas não é o segundo maior, mais populoso do continente, sim o terceiro, perde para Papua Nova Guiné. E depois aí sim nós temos países bem pequenos, arquipélagos bem pequenos, uma vez que a gente está falando de um continente com cerca de 25 mil ilhas, né? Então, desde ilhas muito pequenininhas mesmo, remotas, até ilhas um pouco maiores que têm é, uma ocupação mais significativa. A maior delas, sem dúvida nenhuma, a Austrália, né, que tem uma curiosidade do ponto de vista geográfico, né, na medida em que a Austrália ela não faz fronteira física com nenhum outro país. Né? Ela é uma ilha mesmo isolada, apesar do seu tamanho. A gente já vai falar sobre algumas características específicas da Austrália daqui a pouco. E aí vem outros países aqui, né? Samoa, Vanuatu, a ilha de Tonga, Palau, Nauru, Tuvalu, Kiribati, Ilhas Solomão, Ilhas Marshall, Ilhas Fiji, estados da Micronésia, né? E a própria Austrália. A superfície da Oceania enquanto continente é de 9 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. Percebam, é um pouco maior do que o Brasil só. Portanto, a Oceania vai ser o menor de todos os continentes que a gente vai estudar, né, que nós estudamos. E não há um bloco regional, não há um bloco econômico específico da Oceania. Alguns países, mais especificamente três aqui, né? A Austrália, Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia fazem parte do bloco da Bacia do Pacífico, que nós já vimos aqui, que eu já mostrei para vocês. Não existe atividade econômica grande o suficiente nos outros países que justifique, né, a sua a entrada desses países em um bloco regional tão abrangente como é o caso do bloco da Bacia do Pacífico. Apesar disso, várias dessas ilhas aqui elas sofrem uma forte influência de grandes potências mundiais e abrigam, inclusive, algumas bases militares. Né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, num próximo mapa, que a Oceania abriga bases militares dos Estados Unidos, da França, exatamente porque ela ocupa uma posição dentro do Oceano Pacífico, né, ali no meio do Oceano Pacífico, é bastante estratégica. Tá? Então, se do ponto de vista econômico o continente não é tão representativo, à exceção, obviamente, da Austrália e da Nova Zelândia, do ponto de vista estratégico, da posição que ocupa no sul do Oceano Pacífico, a Oceania tem uma importância grande, uma importância bem significativa. Bom,
Esse símbolo aqui que vocês estão vendo agora de azul é o símbolo do Commonwealth, que é a Comunidade Britânica de Nações. E aí vem uma curiosidade, né? Porque a Oceania tem alguns países que fazem parte até hoje da Comunidade Britânica de Nações, e nesse caso aqui eles são sinalizados exatamente com a bandeira da Grã-Bretanha, a bandeira do Reino Unido, em algum lugar, aí das bandeiras locais. Então é o caso aqui da Nova Zelândia e da Austrália, é o caso das Ilhas Fiji, é o caso de Tuvalu aqui. Há inclusive um projeto, né, para que a Nova Zelândia tenha uma nova bandeira, né, sem aqui a referência ao Commonwealth, tá? O argumento que se usa é que, por exemplo, o Canadá ele não tem não faz essa referência, não faz essa menção, apesar de fazer parte da Comunidade Britânica de Nações. Aí a Nova Zelândia, né, vem estudando aí uma questão simbólica mesmo, né, do uso da sua bandeira sem a menção à comunidade britânica. Tudo bem? Bom, passando aqui já para um próximo mapa, é o mapa que eu exatamente havia falado com vocês, aqui mostra a influência de potências, de grandes potências, na Oceania. Então, assim, essa parte que está aqui em laranja é exatamente a parte que sofre até hoje uma influência grande dos Estados Unidos e aonde os Estados Unidos mantêm, inclusive, bases militares. Há uma coisa que chama atenção aqui do ponto de vista estratégico e militar é exatamente a posição de bases militares estadunidenses no arquipélago do Havaí. E chama atenção, mais especificamente aqui, Pearl Harbor, né, que foi exatamente a base atacada pelos japoneses em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, e que fez os Estados Unidos efetivamente entrarem, né, em guerra, entrarem na Segunda Guerra Mundial. Ok? Há também ainda uma forte influência francesa, né, marcada aqui de rosa, e uma forte influência britânica. Apesar disso, né, nem estadunidenses, nem britânicos, nem franceses são os pioneiros a chegarem, os primeiros a chegarem aqui na Oceania. Na verdade, os primeiros a chegar foram exatamente os portugueses, tá certo? Porém, os portugueses não conseguiram manter aqui na Oceania um domínio, né, tão efetivo quanto essas grandes potências. Então, hoje, a influência dessas grandes potências na Oceania é muito maior do que a influência portuguesa, que se limita a influência portuguesa se limita a um arquipélago muito pequeno, que é Timor-Leste, certo? Que vocês já devem ter ouvido falar exatamente por manter o idioma português, certo? Bom, continuando aqui, esse mapa ele mostra para a gente uma das divisões que a gente tem para a Oceania. Então, ó, a primeira delas, depois eu vou destrinchar isso para vocês no próximo slide. Então, a gente vai ter aqui, ó, os estados da Micronésia, né, que é a reunião de ilhas muito pequenas, chamada Polinésia, né, o que vai significar aí muitas ilhas, e a chamada Melanésia, né, cujos habitantes têm a cor da pele predominantemente mais escura, né, juntamente, obviamente, com a Austrália aqui, né, que é a maior ilha, certo? Nessa divisão aqui, desse mapa, que foi tirado exatamente da escola britânica, a Nova Zelândia ela está dentro do território que a gente chama de Polinésia. Porém, né, há uma outra regionalização que coloca a Nova Zelândia na mesma região que a Austrália. Tá? E essa divisão vai chamar, tá, Austrália e Nova Zelândia, vai reunir Austrália e Nova Zelândia numa região chamada Australásia, né, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Né? Então, ó, a Melanésia, que vai ser chamada de Ilhas Negras, vai ser composta por Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Fiji, Vanuatu e a Nova Caledônia, que é uma possessão francesa.
né? Não é um país independente. A Micronésia, como eu falei para vocês, pequenas ilhas, Palau, Kiribati, estados reunidos da Micronésia. Né? Então aí, por favor, não faça a confusão, existe a regionalização, que faz referência ao nome Micronésia, e existe um país, né, um estado que chama-se também Micronésia. Nauru, Ilhas Marshall e Guam, que é uma possessão estadunidense, é um protetorado estadunidense. Vai haver a Polinésia, né? Como eu disse também já, muitas ilhas, Samoa, Tonga, Tuvalu. Tá? É, eu coloquei Samoa duas vezes aqui, né? Me desculpem, né? E o Havaí, né? Obviamente, onde estão os Estados Unidos. Ilhas Cook, que pertencem, na verdade, à Nova Zelândia. A Ilha de Páscoa, né? Que pertence ao Chile. E a Polinésia Francesa, certo? Então percebam que há aí países que não são efetivamente independente, né? Os 14 países independentes que nós mostramos no primeiro slide, e aqui eu estou mostrando também os países que são possessões que pertencem a outros países. E, por fim, como eu citei também para vocês, a chamada Australásia, que reúne a ilha da Austrália, a Tasmânia, que pertence à Austrália, né? E a Nova Zelândia, tudo bem? Essa é a divisão regional mais aceita para a Oceania, tudo bem? Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder começar a falar especificamente dos maiores países, né? Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné.